25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E para marcar a data, o Conselho Nacional de Justiça começou uma campanha nas redes sociais com a hashtag Adotar é Amor, para dar visibilidade à adoção de crianças e adolescentes. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, até o final de abril, havia mais de 45 mil pretendentes e mais de 9 mil crianças disponíveis para adoção. Mas esta conta ainda não fecha. Bom, para entender o que dificulta essa aproximação entre as famílias e as crianças, eu recebo hoje o doutor, juiz Iberê de Castro Dias, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, prazer recebê-lo. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar de adoção. Nessa semana, que é a Semana do Dia das Mães, né? E no mês de maio, que é o mês do Dia Nacional de Adoção, como você disse, dia 25 de maio, é o dia em que a gente comemora o Dia Nacional da Adoção. Com certeza, muito importante. E a gente sempre fala sobre essa questão e sempre também acaba ressaltando que a gente tem uma conta aí que acaba não fechando, né? Muitas pretendentes para um número X aí de crianças e adolescentes, mas essa conta normalmente não fecha. Por quê, doutor? A maior dificuldade que existe hoje no Brasil é a questão etária, né? Se a gente for pegar a quantidade de pretendentes para adoção, cerca de 42.500 a 45 mil, isso oscila de mês a mês, mas a gente vai perceber que mais ou menos 95% pretende adotar crianças com menos de 10 anos, especialmente com menos de 8 anos. Tá. Em contrapartida, das crianças que estão aptas a serem adotadas prontamente, se a gente for levantar a estatística do CNJ hoje no Brasil, mais ou menos 90% tem mais de 8 anos. Então, a dificuldade está justamente no perfil buscado por quem quer adotar em relação ao perfil das crianças que podem ser adotadas. O perfil mais desejado por quem vai adotar é justamente o perfil com menor quantidade de crianças para serem adotadas, né? Em contrapartida, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que queiram adotar crianças com mais de 10 anos, que é o perfil que faz a maioria dos acolhidos do Brasil, né? Até porque são essas crianças que acabam ficando ali, né, que não são adotadas. Como mudar essa situação, doutor? É possível? É possível. Isso vem mudando aos poucos. Se a gente fosse pegar o quadro de mais ou menos 10, 15 anos, dá para perceber claramente que houve um avanço com relação a isso. Antigamente era difícil conseguir adoção de crianças com mais de 3 anos. Depois a gente evoluiu um pouco, passou a ser difícil conseguir adoção de crianças com mais de 5. Hoje, pelos números do Cadastro Nacional de Adoção, a gente está em mais ou menos 8 anos. 8 anos é o ponto em que existe uma inversão da curva. Passa a ter mais crianças aptas a serem adotadas do que interessados na adoção. E aí, com o tempo e com campanhas como essa que o CNJ está lançando agora, a gente consegue, aos poucos, ir colocando esse tema para debate social, para reflexão da sociedade, para fazer com que quem chegue para adotar pense nessa possibilidade. Não significa que necessariamente vá querer adotar uma criança com mais de 10 anos e não existe nada de irregular, nem nada de condenável em quem queira adotar uma criança de 5 anos. A ideia é apenas que a gente coloque isso para reflexão social. A gente tem provas de que com isso a gente vai conseguindo aos poucos elevar essa barreira etária que existe no Brasil. Fala um pouquinho agora do outro lado aí da questão das pessoas que colocam seus filhos para adoção. A gente tem o programa aí Entrega Legal, né? Como que funciona? Isso é bem importante a gente falar porque a população não tem a exata noção de como uma coisa é, né? Primeiro, é importante deixar claro que entregar o filho em uma vara da infância para que ele seja adotado é um direito da mãe. Não existe nada de ilegal nisso. Normalmente, as mães que entregam filhos para adoção são mães que vêm de famílias desestruturadas, de famílias de classes mais baixas e que acham que o Estado serve para punir, porque é assim que elas percebem o Poder Judiciário, a polícia e tal. Então, elas têm receio de que elas vão chegar para o juiz e dizer, olha, eu estou grávida e quero entregar meu filho para adoção e que ela vai sair de lá presa. Isso não acontece, muito pelo contrário, é um direito que a mãe tem e ela vai receber acompanhamento psicológico, acompanhamento da equipe técnica do fórum, para a gente entender o que está fazendo essa mãe, o que está levando essa mãe a entregar seu filho, que não é algo natural, né? Ela certamente está sofrendo alguma forma de pressão psicológica, ou a situação familiar dela é inadequada, ou a gravidez foi indesejada por alguma razão, e a gente pode tentar solucionar essa questão. Se a gente percebe com um trabalho técnico que realmente não há meios de manter essa criança junto com a mãe, que a mãe realmente não tem como cuidar dessa criança, aí sim a mãe vai continuar recebendo o respaldo psicológico e a criança vai ser acolhida para ser então prontamente colocada em uma família
que queira adotar uma criança com aquele perfil. Uhum. Tem uma outra questão, doutor, que me veio agora aqui, que os dados, a compilação de todos esses dados aí do cadastro de adoção, o Conselho Nacional de Justiça, isso também é um fator burocrático aí que às vezes acaba dificultando o trabalho de vocês. O que tem sido feito nesse sentido também para melhorar aí essa integração, essa conversa entre os órgãos dos estados do país? O Conselho Nacional de Justiça tem uma iniciativa bem interessante que acredito que vai ser implementada até o final do ano, que é a integração de todos os cadastros do Brasil. Hoje, cada tribunal tem seu cadastro, cada cadastro funciona de modo autônomo. Então, para um casal do estado de São Paulo adotar uma criança, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo vai ter que conversar com o pessoal do Rio Grande do Sul para ver como está a situação das crianças lá, se tem alguma criança do perfil que o casal de São Paulo queira. Sim. A partir dessa implementação do Cadastro Nacional de Adoção que o CNJ está querendo fazer, o modo de informática vai passar a ser um sistema mesmo, ou seja, ele deixa de ser uma lista estática de quem quer adotar e de quem está apto a ser adotado e passa a ser um sistema informatizado que vai acompanhar todo o procedimento de adoção, inclusive com alguns alertas automáticos, possivelmente com fotos das crianças que estejam aptas a serem adotadas, ou seja, realmente um modelo bem mais atual em relação ao modelo que existe hoje. Uhum. O acolhimento familiar, né? Quando as crianças chegam a ficar com uma família temporária, isso acaba facilitando o processo de adoção? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é esse. Sem dúvida. Hoje no Brasil, a maioria das crianças que são retiradas da mãe, dos pais, né, acaba ficando em uma casa de acolhimento, né? Tá. Uma instituição de acolhimento junto com outras 14, 15 crianças, dependendo do lugar, até 20 crianças. Sim. A ideia do acolhimento familiar é estruturar famílias que se habilitem para isso, para que elas recebam essas crianças individualmente. Então, uma criança fica com uma família habilitada. Aquela família vai ter condição de se dedicar integralmente para aquela criança. Inclusive, dependendo do programa municipal, isso varia de município para município, aquela família vai inclusive receber um salário mínimo, por exemplo, para prover os cuidados mínimos de que aquela criança ou aquele adolescente necessitam. Aqui em São Paulo isso vem sendo aos poucos estruturado, a gente está tentando fazer isso andar, né? Ainda não está institucionalizado aqui, mas a família acolhedora é um modelo muito mais eficiente e muito mais saudável para as crianças. Inclusive, é uma meta da Unicef, a Unicef tem por meta acabar com o acolhimento institucional de crianças de 0 a 3 anos no mundo. Então, no mundo ideal, todas as crianças de 0 a 3 anos que são retiradas de suas famílias de origem ficariam com uma família acolhedora. Isso acaba facilitando o processo de adoção no futuro, justamente porque a criança vai ter um respaldo muito maior nesse período intermediário, que é um período de sofrimento psicológico para a criança, né? Ela acaba de sofrer um rompimento de vínculo com a sua família de origem. Quando ela vai para uma família acolhedora, ela está muito mais bem respaldada, ela vai receber mais ferramentas para que esse dano psíquico que ela sofreu por se afastar da sua família seja curado de forma mais célere. Isso vai facilitar a adoção no futuro, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, doutor, mas eu queria agradecer demais a participação do juiz Iberê de Castro Dias, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que conversou hoje aqui com a gente sobre a questão da adoção. Doutor, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, é um prazer falar desse tema sempre.